Bom dia, irmãos, graça e paz. Nossa leitura de hoje, Juízes 16, capítulo 16, continuando a história de Sansão. Sansão foi a Gaza, né? Gaza é uma cidade naquela região dominada pelos filisteus. Viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Essa palavra coabitou não é muito usada mais, né? Ele teve relação sexual com essa prostituta. Diz verso 2 que isso chegou aos ouvidos dos gazitas, né? Gazitas, os moradores de Gaza. Então disseram para eles: olha, Sansão está aqui. E eles cercam ali toda a cidade, a casa, né, para matar Sansão. Ele está na cidade dos inimigos. Sansão, na verdade, gente, Sansão ele é indisciplinado, ele é irreverente, ele age de maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Sansão é o típico exemplo da pessoa que não é firme com Deus, mas acaba sendo usado por Deus. Quer dizer que Deus usa pessoas que não são fiéis? Sim, Deus usa a todos, né? Até mesmo ao ímpio. Todos servem ao propósito maior de Deus. Agora, não significa que ser usado por Deus significa ser abençoado por Deus. Então, Sansão traz para nós o exemplo maior daquela pessoa descompromissada, que não tem uma vida santa, que não tem uma vida correta. Ele foi consagrado a Deus, nazireu, deveria levar uma vida pura, santa, dedicada a Deus, e ele vai se envolver direto com prostitutas, se envolvendo no meio dos inimigos, ou seja, um péssimo exemplo. Pois bem, então cercam ele e ele consegue escapar dali, derrubando as portas da cidade. Verso 4, agora entra outra mulher na história e essa foi a ruína dele. Verso 4, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Dalila era uma mulher filisteia, né? Esse vale de Sorek está na região dos filisteus. Ela era do povo filisteu, era uma filisteia. E agora ele se apaixona por essa mulher. Verso 5, então os príncipes dos filisteus foram até ela e falaram com ela: olha, convence ele, descobre qual o segredo da força de Sansão. E prometem dar para ela, olha aqui verso 5, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. É muito dinheiro que iria dar para ela. Cada um ia dar essa quantia. Não fala quantos príncipes foram lá, mas cada um deles iria dar 1.100 ciclos de prata. Prometeram uma fortuna para a mulher, para ela poder descobrir o segredo de Sansão. Aí, verso 6, ela vai para Sansão e pergunta, né? Como conseguir, né? Como que é a sua força? Me declara, me fala, me conta como que é a sua força, como que você tem essa força toda e o que teria que ser feito para você perder a força? Olha só. E se ele desconfiou, não desconfiou, né?
provavelmente sim desconfiou, porque ele mente, né? Ele diz aqui na primeira vez, verso 7, se me amarrarem com 7 tendões frescos, tá? Aí ela vai e conta para eles, não, é só amarrar com 7 tendões frescos. E assim faz, e não era verdade. Ele continuou com a sua força e derrota ali os soldados. Verso 10, ela chega para ele, você zombou de mim, você mentiu para mim, né? Me fala a verdade. Aí ele inventa outra mentira. Verso 11, se me amarrarem bem com cordas novas, corda que nunca foi usada para outra coisa. Ela vai e conta para os soldados e prepara a emboscada ali. Ele rebenta as cordas, derrota os inimigos. Ela vai de novo e reclama com ele: você está mentindo para mim, você não me ama. Aí ele inventa a terceira mentira: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura de teia, e se a afirmares com pino de tear, tal, tal. Ela vai e faz isso, e os soldados vão pegar e mais uma vez ele escapa. Agora olha, verso 15, então ela disse, como dizes que me ama? Você não me ama, Sansão, você está mentindo para mim. A chantagem emocional. E o verso 16 diz, importunando ela todos os dias com as suas palavras, né? Todos os dias ela ficava incomodando, insistindo, falando, fazendo essa chantagem emocional, até que ele perde a paciência ou se rende ali e conta a verdade. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força. Aí ela prepara a emboscada novamente. Já é a 4ª vez. E dessa vez, né, verso 19, ela faz ele dormir nos seus joelhos e chama um homem e rapa as 7 tranças da cabeça. E então, agora ele perdeu a sua força realmente. Lembrando que o poder, a força de Sansão era algo miraculoso. Era um dom especial concedido por Deus. Por que Sansão perdeu a força ao cortar o cabelo? A força de Sansão estava no seu cabelo? Não, não estava. Tal como lá no Jardim do Éden, lembra? Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer de de tudo que havia no jardim, menos do fruto de uma árvore que estava ali. E aí, justamente o que não podia, eles foram e comeram. Era um teste de obediência. E aqui, da mesma forma, ele, como nazireu, ele não poderia cortar o cabelo. Então a força não estava no cabelo, a força estava na obediência a Deus. E ao fazer tudo isso aqui, ele está desobedecendo a Deus, ele está negando o seu Isha. Difícil falar esse nome. O seu voto de nazireu, tá bom? Então, por conta disso, Deus retira o seu poder de sobre Sansão. Então ele perde a sua força, não porque a força estava no cabelo, mas porque ele desobedeceu a Deus. Mas Sansão já vinha desobedecendo há muito tempo, sim. E Deus vem tendo misericórdia com ele, assim como conosco. Então, fica aqui essa palavra. Não insista, não permaneça no caminho do erro, no caminho do pecado, porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E chega o tempo que Deus exerce a sua justiça sobre nós.
e ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Então é isso, diz o texto que, verso 21, eles pegaram Sansão, furaram os olhos dele, levaram ele amarrado, prenderam ele numas correntes, numa algema ali, grilhões de bronze, e colocaram ele para rodar um moinho lá no cárcere, lá na prisão. Depois diz que os príncipes ali, os filisteus, fazem uma grande festa, né, para comemorar a derrota do grande inimigo Sansão e adorar o seu deus Dagon. Dagon é a divindade, né, dos filisteus. E diz aqui o verso 27 que a casa estava cheia dos filisteus ali, em torno de 3.000 homens e mulheres que estavam ali se divertindo com a derrota de Sansão. Verso 28, Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus. Abraçou Sansão as duas colunas e ali fez força, derrubou todo aquele templo, né, em cima daquelas 3.000 pessoas. Diz o texto que foram mais os que matou na sua morte do que matara na sua vida. Ele morre com um ato heróico, Deus o usa a última vez. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Já me fizeram essa pergunta e talvez você vai querer saber, né? Pastor, Sansão foi salvo ou não foi? Porque ele era consagrado a Deus, mas estava numa vida de pecado. Viveu na vida de pecado e traiu a Deus. Deus o abandonou por conta disso, ele ficou aprisionado. Mas no final aqui, ele clama a Deus e Deus o abençoa e restaura a força sobre ele. Mas também aí ele derruba tudo, mata, ele cometeu suicídio, isso seria um suicídio, e aí o suicida é salvo, não é? Gera um monte de indagações, né? Olha, gente, por isso que eu amo a teologia reformada. Porque a teologia reformada vai nos dizer que a salvação não depende de nós, não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação depende de Deus, da escolha de Deus, da eleição de Deus, do sacrifício de Jesus. Então, Sansão foi salvo ou não? A resposta é: não sei. Depende de Deus. Pela história aqui, não dá para nós afirmarmos sim ou não. Com respeito à questão de suicídio, se o suicida perde a salvação ou não, tem um artigo no site da nossa igreja onde eu respondo isso claramente, tá bom? Você pode olhar lá. Então, a salvação não é determinada pela vida. Não dá para olhar a vida de Sansão. Bom, ele foi salvo porque Deus o abençoou no final, então ele se arrependeu. Não, ele não foi salvo porque ele abandonou a Deus. Não é isso. É se ele era um escolhido de Deus ou não. E isso aí só o Senhor sabe. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a salvação, e então não compete a nós ficar julgando, né? Isso é muito perigoso. Pois bem, entramos no capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Esse camarada pega um dinheiro ali, 1.100 ciclos de prata, e devolve para sua mãe. Sua mãe pega daquele dinheiro lá 200 ciclos, entrega para os ourives, eles derretem aquilo e fazem ali
uma imagem de escultura, né? E então diz o verso 5 que esse homem, chamado Mica, vem a ter uma casa de deuses, uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou seus filhos para sacerdote. O verso 6 é importante, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O último versículo do último capítulo do livro de Juízes também repete a mesma questão. Cada um fazia o que bem queria naquela época. E então esse homem aqui achou por bem fazer uma casa de Deus. Ele faz ali um mini templo ali e cria ali imagens para ser adorada, algo totalmente contrário à vontade de Deus. Depois vai mostrar a sequência da história que ele acaba descobrindo, achando alguém que era da tribo de Levi, era um levita, então aí ele coloca esse homem lá para ser sacerdote nessa casa de deuses dele. E entramos no capítulo 18, quando os danitas, quem são os danitas? São os da tribo de Dan. Dan é uma tribo de Israel e diz o texto que eles ainda não haviam descoberto a terra deles na conquista de Canaã, né? Cada tribo ficou com uma parte, muitos ainda não tinham conquistado, tomado posse ali da sua terra, e a tribo de Dan é uma delas. E agora eles enviam 5 espias, esses espias chegam até ali a casa de Mica, né? Vê ali esse levita, e esse levita eles conheciam, tomam ele junto, e aí atacam a região de Laís, verso 27, matam todos ali e estabelecem ali, chamam aquela cidade de Dan e passam a morar ali. Vamos parar por aqui e orarmos ao Senhor. Deus bendito, obrigado por tua palavra, nos ensina, nos dê sabedoria e, ó Pai, nós não queremos brincar com as coisas do Senhor. Queremos levar uma vida consagrada ao Senhor, Pai. Abençoe a cada um para que consiga fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até mais.